Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, é muitas notícias. Eu peço que vocês, neste exato momento, copiem e colem essa grande live, essa super live, nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, e vai chamando agora, neste exato momento, o ministro Alexandre de Moraes e o Fux, 2 votos aí para 16 anos de prisão. Iremos falar também sobre uma morte trágica que aconteceu no estado de São Paulo. Lembrando que o Jair Messias Bolsonaro também está em São Paulo neste exato momento. Ele foi depor à Polícia Federal. A gente vai falar sobre o presidente Trump, as sanções e principalmente o que ele vai fazer com o ministro Alexandre de Moraes a partir de agora, a partir de hoje. Vou trazer ao vivo aqui todos os detalhes de outra coisa. O presidente Trump falou que a esquerda está movimentando nacionalmente e internacionalmente uma guerra que não existe entre ele e o Elon Musk. Ele declarou oficialmente que não existe guerra dele destinada ao Elon Musk. A gente compartilhou aqui no canal, mas é mentira. É fake news da esquerda aí, uma repercussão nacional e internacional. Ele disse que não existe essa guerra aí com o Elon Musk. Pessoal, estamos com 98, respira fundo, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Muitos de vocês ainda não estão inscritos, meu estimando. Eu preciso da inscrição de todos vocês. A gente vai por partes porque é muita informação. Pessoal, vamos lá. Pedro Cardoso declara apoio à condenação de Léo Lins. Moraes toma nova decisão contra Jair Messias Bolsonaro. O PT perde o sono com o novo documento sobre o passado do Luiz Inácio Lula da Silva. Haddad tem vitimado a população pobre que o PT, neste exato momento, está trazendo aí todos os detalhes sobre isso, diz o senador. O presidente aí, Trump, diz que Lula manda apurar nos Estados Unidos uma investigação aí sobre o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o Luiz Inácio Lula da Silva está preocupado com o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, Arapuca da Polícia Federal contra Zambelli em Roma, na data de hoje, caiu por terra. Ela conseguiu manobrar aí e não ser presa em Roma. E também um novo rumo para o Brasil em 2026. Trump e a mídia entra com uma nova ação e confirma que Moraes violou a Constituição aí dos Estados Unidos. Aí o vídeo, pessoal, do filho da Carla Zambelli também. A todo mundo aí a grave omissão da juíza que condenou Léo Lins aí. Parlamentar cita 5 frases de Lula, né, que se fosse seria processado. Lula protege o ditador e Macron rebate de maneira humilhante Musk versus Trump. A esquerda quer vender outra treta aí que não existe entre esses dois fenômenos. E, pessoal, infelizmente, o ex-músico do Raça Negra é encontrado desacordado dentro de um hotel e morre no estado de São Paulo. Quem gostava aí da Raça Negra? E, pessoal, SBT dá novo susto na Globo, ou seja, porque agora o Jair Messias Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, a família Bolsonaro, faz parte agora do canal da SBT também. E, pessoal, uma falha ocorreu durante o voto de Mendonça e ministros fizeram uma piada sem graça na data de hoje. E também Hugo Mota precisa agir. A Câmara, os deputados, os senadores estão pressionando o Hugo Mota neste exato momento. Pessoal, o Bolsonaro prestou o depoimento à Polícia Federal e revela o valor que enviou ao Eduardo Bolsonaro. Lula deixa escapar o que pensa sobre a liberdade de expressão. A Interpol, que disse não a Moraes, agora estranhamente acaba de acatar o pedido do ministro Alexandre de Moraes em relação à deputada Carla Zambelli. Gente, eu vou por partes aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí, pessoal. Vou colocar aqui vocês com o Jair Messias Bolsonaro trazendo todos os detalhes. Eu peço neste exato momento que vocês coloquem aí nos comentários se vocês gostam ou gostavam aí da música aí, da banda, da Raça Nova. E, doutora, eu assistia, doutora, eu ouvia. Infelizmente, o músico aí acabou falecendo. Pessoal, a gente vai por partes, olha só. Olha aqui. A expectativa para a semana que vem, o senhor vai ficar frente a frente com o ministro Moraes, vai responder? Segundo
segunda, terça, quarta, né? Eu acho que é excelente a ideia de, ao vivo, nós falarmos sobre o golpe de Estado. Excelente. Estou muito feliz que Vou passar. O alvará de detido há quase 2 meses, morador de rua detido no 8 de janeiro, continua preso. Alexandre de Moraes faz lei-far contra direitos, diz advogado do Trump. Ó, deixa eu colocar um integrante aqui. do Supremo. Tá aqui, vou trazer para você. Eu posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou. Aí, às 11h25. And that makes... O Eduardo Bolsonaro aí nos Estados Unidos, deixa eu voltar aqui. And that... Hotel de Lula e Janja em Paris custa 1,2 milhão. Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, senta o dedo aí, gente. Se você é da direita, senta o dedo aí. Estou no Palácio Panfili, Roma, Itália. Bem, quanto custou isso aqui? 0,800. Aqui é a Embaixada do Brasil na Itália. Esse prédio foi adquirido. 5 frases do Lula que, se fossem ditas por qualquer humorista, ele pegava mais de 10 anos de prisão. Olha aquela menina ali, tão bonita, menina negra, afrodescendente assim, sabe do que gosta? Do batuque de um tambor. Esse negócio de homem bater em mulher... Pessoal, a gente vai aqui pro Eduardo. Estou no Palácio Panfili. Bem-vindos a Pessoal, Venezuela. rastreamento aí, deixa eu voltar com vocês. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Preste bastante atenção, tá? A gente traz notícias boas, notícias ruins, o Júlio chegando agora, a Dani. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo, vamos que vamos. Vamos aumentar aí. Vai dando like, vai compartilhando, coloca nos grupos, nos status do WhatsApp. E agora a treta ficou feia, tá? O ministro Alexandre de Moraes mandou rastrear todos os PIX que foram enviados para Carla Zambelli. Neste exato momento, ele acionou todos os bancos, todas as instituições aí para poder rastrear os PIX que foram enviados para Carla Zambelli. Ou seja, vai ter multa, tá? Para as pessoas que fizeram aí o encaminhamento desses PIX, vai haver multa, e a gente sabe que a multa dele é de 100 mil, né? Geralmente por mês. Então, o pobre, coitado, que, né, porventura, ajudou a Carla Zambelli, tá na mira aí do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, vou compartilhar aqui algumas notícias que acabou de chegar em tempo real aqui com vocês. Eu peço bastante atenção de vocês, pelo amor de Deus, eu quero atenção. Barroso participou de 6 eventos em maio, patrocinados por empresas com processo no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes arquivou a investigação por vantagens indevidas contra o Kassab. E Alcolumbre quer votar o aumento do número de deputados de 513 para 531 ainda este mês. O governador da Bahia nomeou ex-detento condenado por homicídio qualificado para comando aí do presídio. E o governo Trump impõe sanções contra os ministros do TPI por mandado de prisão contra Netanyahu. Rubio criticou a atuação do tribunal e declarou que a instituição se tornou politizada e falsamente alega ter total descrição para investigar, acusar e processar. E Lula afirma que tem pedido a Deus para viver até os 120 anos e que pretende ficar na terra do que ir para o céu. Eu estou há muito tempo reivindicando a Deus o direito de viver 120 anos. Acredito que exista o céu, deve ser bom, mas eu prefiro ficar aqui na terra, né? E ser comida aí. Ô, língua. Pessoal, viagens internacionais de Lula e Janja custam mais de 50 milhões no ano de 2025. Alexandre de Moraes aciona Banco Central para rastrear a identidade de apoiadores que ajudaram a Zambelli via Pix. Lembrando, pessoal, que isso é uma confusão danada. O Jair Messias Bolsonaro foi depor na Polícia Federal devido ao envio de Pix também para o Eduardo Bolsonaro, e a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes, as sanções dele, pessoal, pelo amor de Deus, é absurda e é muito delicada.
Então, eu peço neste exato momento que vocês compartilhem, pessoal. Quem é patriota, copia nos grupos, os status, vai chamando a galera para estar aqui ao vivo conosco. Pessoal, Alexandre de Moraes votou também para manter a condenação à prisão por 14 anos de Débora, que escreveu Perdeu Mané na estátua do STF, assim como o ministro Fux. Então, a gente teve 2 votos agora no Supremo Tribunal Federal, a partir deste momento, tá? O ministro Fux e o ministro Alexandre de Moraes oficialmente determinaram a permanência da prisão da Débora, que escreveu aí na estátua Perdeu Mané, a os anos aí de prisão que já foi vigorado, que é um absurdo, né, pessoal? 14 anos de prisão. Pessoal, também agora, Trump aciona a Justiça da Flórida nos Estados Unidos para que responsabilize Alexandre de Moraes por censura. Alegam que Moraes violou a Constituição americana ao emitir ordens secretas de censura extraterritorial. Então, ele acionou a Justiça da Flórida e nos Estados Unidos para responsabilizar o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, Rodrigo Constantino diz que Trump vai se mostrar maior que Elon Musk nessa picuinha entre os dois e que não existe xadrez 4D. Existem algumas teses surgindo nos Estados Unidos de xadrez 4D e não existe xadrez 4D entre duas pessoas narcisistas e não muito normais. Isso aí é picuinha, pessoal. Da esquerda, o presidente Trump já falou que não existe. Trump diz à CNN dos Estados Unidos que nem está pensando em Elon Musk e não vai falar com ele. Eu não estou pensando em ela, ele tem problema, não. Mas isso é mentira, pessoal. E outra coisa, até os jornais que são da direita falou que existe picuinha entre o presidente Trump e o Elon Musk, mas o Elon Musk e o presidente Trump falou que não existe essa picuinha. Então, até os canais da direita estão por fora das informações, né, pessoal? A gente precisa estar diretamente da fonte para poder entender o que está acontecendo agora no nosso Brasil. Pessoal, agora a gente vai por partes para a gente poder descrever aqui. O Banco Central vai rastrear PIX feitos por Zambelli, o governo segue sem saber do destino dos bilhões roubados do INSS, Caveirão apreendido pela PM do Rio de Janeiro, ainda tem Zé Ruela que diz não estamos em guerra, a polícia apreende Caveirão blindado de narcoterroristas neste exato momento. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal, essas informações que chegou aqui para mim. Olha só, pessoal, estamos com 65, compartilhando. Vai, centro. Deixa eu parar a tela aqui e vou voltar. Pessoal, estamos com 66 pessoas ao vivo. Se tem sentido o nosso canal, se você é oficialmente patriota, se você levanta a bandeira, acredita no povo da direita, acredita nos nossos deputados, nos nossos senadores, que a gente vai fazer com que a gente consiga eleger o máximo de deputados e senadores, você precisa estar inscrito nesse canal, além, Dona Elia, e compartilhar com o máximo de pessoas. Todos os canais de política que você assiste, se não for a Folha Política, o resto é só dinheiro, tá? Se não for a Folha Política e outros aí, o resto é só dinheiro. Porque a gente precisa unir um canal que vai conseguir eleger os nossos deputados, senadores e o nosso presidente. Por isso que quer acabar com as redes sociais, as mídias, as ferramentas. Então, a gente precisa unir uma comunidade forte. Então, se você é da direita, precisa agora compartilhar em todas as redes, Telegram, grupo do WhatsApp, status do WhatsApp, Facebook, Instagram, sentar o dedo aí, sem medo,
e sem vergonha, porque aqui a gente utiliza o marabolismo aí, como é que fala, pessoal? Coloca aí nos comentários, utiliza as artimanhas aí para a gente conseguir entrar no canal. Pessoal, antes de vocês saírem, eu vou colocar o Eduardo Bolsonaro trazendo alguns detalhes aqui. Olha só. Levante contra Lula e esse... Voltar, pessoal. Semana passada eu disse num vídeo que o brasileiro precisa baixar as armas. Todo mundo hoje em dia, qualquer voz que se levante contra Lula e esse establishment que está aí, acaba sendo massacrado. Vou ler uma notícia aqui para vocês, ó. Lula aciona Ciro Gomes na justiça por ofensa à honra em vídeo. Ciro criticou a criação do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, dizendo que Lula segue sua história de encher o bolso dos bancos enquanto fragiliza a população. Aí eu te pergunto, se o Ciro não estivesse denunciando a política pró-banco do Lula, será que estaria acontecendo isso daí com ele? É claro que não, né? Eu estou querendo reforçar aqui que eu não estou preocupado com o espectro político. Estou preocupado naquilo onde pode haver uma convergência. Se você está infeliz com essa censura, se você quer lutar para resgatar a sua liberdade, qual o problema da gente sentar e dialogar? Eu não vejo problema nenhum nisso. Sabe por quê? Porque aqui nos Estados Unidos foi exatamente isso que o Trump fez. Mas ele conversou com todo mundo. O maior exemplo disso, vocês sabem, é o ministro da Saúde do Trump, o Bob Kennedy, o Robert F. Kennedy, sobrinho do ex-presidente assassinado John Kennedy. Ele sempre foi do Partido Democrata até o ano passado, quando ele discordou que o Partido Democrata não haveria prévias e, atropelando todo mundo, colocaram Kamala Harris como candidato oficial do partido. Ele saiu do partido, lançou candidatura independente, depois acabou desistindo no meio do caminho e hoje virou ministro da Saúde do Trump. Será que se o Trump tivesse apenas um olhar mais restrito com relação à ideologia política, será que ele teria chamado o Bob Kennedy para fazer parte do governo dele? É óbvio que não. E nas entrevistas o Trump deixa bem claro, né? Olha só, a saúde é com Bob... Deixa eu voltar um pouquinho. Bob Kennedy para fazer parte do governo dele? É óbvio que não. E nas entrevistas o Trump deixa bem claro, né? Olha só, a saúde é com Bob Kennedy, mas o que está embaixo da terra, fazendo referência à extração de petróleo, aí é comigo. Então, se você conseguir pegar o melhor de cada pessoa, você consegue construir um Brasil melhor, um Brasil positivo, um Brasil que realmente vai caminhar, não num clima de tensão e conflito permanente, mas num clima de prosperidade. Vai ser a atmosfera política perfeita para você pavimentar um caminho de futuro e a gente finalmente deixar de chamar o Brasil de país do futuro e passar a chamá-lo do país do presente. Um abraço a todos vocês. Fiquem com... Pessoal, o Eduardo Bolsonaro trazendo alguns detalhes. Os deputados e os senadores estão vendo a possibilidade do Eduardo Bolsonaro ele continuar como deputado, mesmo estando neste exato momento nos Estados Unidos. A gente está acompanhando toda a aprovação e toda a repercussão e o julgamento do Bolsonaro. A gente vai trazer aqui, ao vivo, os últimos detalhes sobre a questão do Jair Messias Bolsonaro. Eu quero pedir a todos vocês para copiar e colar nos grupos, nos status e chamando a galera. Olha só. Deixa eu voltar. Eu tenho licença a seguir. Não vou lá, para lacrar, para quem crescer, para quem desafiar. Quem quer ser? Que, se Deus quiser, mostraremos para vocês o que é o Brasil e para onde poderemos ir com o povo ao nosso lado. O outro lado pode ter tudo, muita coisa, mas não tem. O nosso Criador e no meu povo e as pessoas de Deus. Tenho certeza que nós faremos história. Nós mudaremos o destino do Brasil. E vocês, mulheres, graças a Deus, acordaram e não foi nada para participar deste grande momento. Lá atrás, quando eu conversei com o Valdemar, que tinha mais partidos que o meu passe, mas não estava vendo. Era um passe para nós pensarmos em fazer política com o Maruto. Eu tenho meu defeito, eu chuleta, né? O Valdemar tem 4 milhões. E nós aqui resolvemos cada um entender o defeito do outro e partir para o objetivo principal. Aqui muitos de vocês têm pastores que discordam do que está do outro lado. Vamos deixar essa pequena diferença de lado e vamos partir com o objetivo maior. A nossa geração, a geração de...
Pessoal, vou parar para não ficar muito extenso. Eu peço bastante a ajuda de vocês. O Lucivaldo chegando agora. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo neste exato momento. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Você que está aí do outro lado, tem a minha foto. Se tiver a opção, inscreva, significa que você ainda não está inscrito. Mas se tiver a opção inscrito, significa que você está inscrito, estimando. Se tiver a opção inscreva, significa que você ainda não está inscrito. Mas se tiver a opção inscrito, significa que você está inscrito. Gente, para a gente poder finalizar e à noite a gente vai voltar, eu quero bastante atenção de vocês. Para a gente conseguir eleger os nossos deputados, os nossos senadores, aprovar muitas leis que está aguardando aí a aprovação, principalmente a derrubada do veto, né, que o Luiz Inácio Lula da Silva vetou, precisa derrubar. A gente precisa de uma comunidade forte, a gente precisa de um canal concentrado, e somente em 1 ou 2, 3 canais. Mais do que isso já é patifaria. Então, a gente precisa concentrar o máximo, né, de pessoas no nosso canal para a gente conseguir eleger os nossos deputados, os nossos senadores. Se isso não fosse importante, eu largaria a mão e já estaria aí exercendo a minha profissão de médica. Então, eu peço bastante a ajuda de vocês. Copie e cola nos grupos, os status, chama a galera para estar aqui ao vivo, compartilha, pessoal, sem medo, sem rodeio, senta o dedo aí, vai compartilhando e a gente volta, pessoal, sempre em 2 horários, de segunda a segunda. Este é o único canal que está sempre aqui ao vivo com vocês. Não é Fabiana Cardoso, não é Marcelo, ninguém entra ao vivo a não ser o canal da doutora Olivia Bismatias, tá bom? Beijo, graça e sabedoria.